Olá pessoal do segundo ano, beleza? Estou aqui para a gente poder ver uma aula, a resolução dos exercícios das aulas 11 e 12. Está lá do seu caderno 5, a gente encerra esse caderno 5 hoje. Na semana passada a gente discutiu essa teoria, tá, do caderno 5, que é de mudança de estado físico e junto delas com trocas de calor. E eu tinha dado um exemplo para vocês lá. O que a gente vai fazer hoje é continuar esse assunto resolvendo os exercícios da sua apostila, que são exercícios um pouco mais complicados. Você vai perceber aqui durante essa aula, beleza? Então esteja lá com o seu caderno 5 em mãos, por favor, na página 207, que você vai precisar anotar essa questão, por exemplo, número 1. As três questões aqui, elas são meio trabalhosas. Então a minha opção a semana passada foi ter discutido com vocês o assunto da aula 10 e a teoria da aula 11 e 12, mas a gente não fez exercícios daqui, exatamente para não encavalar muito conteúdo para você. Mas a gente precisa dessa aula, eu preciso que você faça tarefas dessa aula depois. Beleza? Diz assim a questão e a gente recorda a teoria durante a própria questão. Há algum tempo houve incidentes com meteoros na Rússia e na Argentina, mas felizmente os danos foram os menores possíveis, pois em geral, os meteoros ao sofrerem atrito com o ar se incineram e desintegram antes de tocar o solo. Suponha que um meteoro de 20 kg, formado basicamente por gelo, entra na atmosfera, sofre atrito com o ar e é vaporizado completamente antes de tocar o solo. Considere o calor latente de fusão e de vaporização da água iguais a 300 kJ por quilograma. Então, para fundir o gelo, para derreter o gelo, eu gasto 300 kJ para cada quilo de gelo e 2.200 kJ por quilograma. Para vaporizar a água, gasto 2.200 kJ para cada quilo, respectivamente. O calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius e da água líquida 1 caloria por grama grau Celsius. Então é quanto de calor eu preciso fornecer para cada grama desses estados da água variarem a sua temperatura. Admita que uma caloria é 4,2 joules. Supondo que o bloco de gelo estava a temperatura de menos 10, antes de entrar na atmosfera, calcule qual é a quantidade de energia fornecida pelo atrito em joules para, letra A, aumentar a temperatura do bloco de gelo de menos 10 até gelo a zero. Vamos lá, o que essa questão ela tem de chato para a gente fazer? As unidades de medida, tá? As unidades de medida da questão são todas complicadas, todas diferentes. Então, se você olhar, a gente tem aqui, ó, quilojoule por quilograma, né? Então, quilojoule por quilograma, e aqui caloria por grama grau Celsius. E a pergunta dele foi feita em joules. Então, ela tem o problema normal da resolução da questão e mais as unidades de medida. Vamos começar a pensar nisso aqui, ó. O que eu tenho? Uma massa de gelo de 20 kg, que era um meteorito. E eu sei que o calor específico do gelo, o que é calor específico? É quanto eu preciso de calorias, de calor, para poder esquentar o cara? É meio. E eu quero aquecer esse cara desde menos 10 até zero. Então aqui a gente começa com um problema de unidade. Ó. É meia caloria por grama grau Celsius. E ele tinha dado essa massa em quilogramas. Então, para ser coerente com a constante, eu preciso passar esse cara para gramas. Senão eu tenho um problema de quilograma e grama misturado na mesma equação. Cada quilo tem 1.000 gramas, então 20 kg, 20.000 quilos. Beleza? Se é aquecimento, a gente vai usar o que macete. Que é igual a mc delta θ. Massa, acabamos de falar que é 20.000 gramas. Calor específico do gelo, tá? Esse cara está no estado sólido, é meio. Vezes a variação de temperatura. O que é variação de temperatura? A temperatura final menos inicial. Então, 0 menos menos 10. Menos com menos dá mais, 0 mais 10, 10 graus. Então, 20.000 vezes meio vezes 10. Beleza? Tá? Então, essa é a quantidade de calor que eu gasto para aquecer o gelo de menos 10 até 0. Bom, se eu multiplicar 20.000 por meio, isso aqui dá 10.000 vezes 10. 100.000 calorias. Que maravilha! Se ele tivesse só perguntado qual é a quantidade de calor que eu preciso para aquecer o gelo de menos 10 a 0, a gente já teria matado 100.000 calorias. Só que a pergunta dele foi específica, em joule, e a minha resposta aqui estava em calorias. Como é que eu faço para converter? Ele deu a relação que cada caloria vale 4,2 joules. Então a gente vai fazer uma regrinha de 3. Se uma caloria vale 4,2, 100.000 calorias vale Q em joules, tá? Quantidade de calor em joules. Então você monta uma regrinha de 3, multiplica em cruz. Q vezes 1 é igual a 4,2 vezes 100.000. Q vezes 1 é Q, 4,2 vezes 100.000, 420.000.
Escrevendo em notação científica, a gente põe a vírgula depois do primeiro número que não é zero. E aí eu eliminei aqui 5 casas. Então 4,2 vezes 10 a quinta. Essa seria a resposta do item A. Para poder elevar a temperatura do gelo de menos 10 até zero, eu gasto 4,2 vezes 10 a quinta joules. Acabou a questão? Ainda não. Eu tenho uma pergunta na letra B. Ó. Transformar o gelo que está a temperatura de zero em água líquida a 20. Pessoal, se a gente não monta esse diagrama, e se você não assistiu o vídeo da aula passada, você vai estar perdido em relação a isso, tá? Você não vai encontrar o que você tem que fazer aqui. A gente não consegue ser feliz. Eu peguei aquele gelo que estava a 0 graus e vou fornecer calor para ele. Gelo a 0 graus Celsius derrete? Sim. 0 graus Celsius é o ponto de fusão do gelo. Considerando pressão atmosférica normal, ele vai derreter. Se ele derrete, ele vira água. Ô senhor, essa água tem que estar a 20. Então, logo depois que ele derrete, a água está a 0. Por quê? Durante a mudança de estado físico, de sólido para líquido, a temperatura não sofre variação. Ah, mas não é água a 0 que eu quero. Fantástico, então eu continuo fornecendo calor para levar a temperatura da água até 20 graus. Então, esse procedimento de sair de gelo a 0 e chegar em água a 20, tem 2 etapas. A etapa 1, que é de aquecimento, que é de mudança de estado físico do gelo, e a etapa 2, que é o aquecimento da água, né, que derreteu aqui. Então, mudança de estado físico e aquecimento. A gente tem que calcular separadamente. Quando eu falo de mudança de estado físico, é o QMOL que a gente usa. Mudança de sólido para líquido é fusão. Então, vamos lá no nosso texto. Ó. Calor latente de fusão era o primeiro resultado que eu tinha aqui. 300 kJ por quilograma. L, 300 kJ por quilograma. Então, é esse cara que manda na minha unidade. A massa tem que estar em quilo e a resposta vai sair em kJ. Então, Q1 vai ser igual a 20 kg de massa do meteoro. Ô, senhor, mas lá em cima você usou 20 mil, porque a minha constante estava em gramas. Essa está em quilo. 20 vezes o latente, que é 300. 300 aqui. 2 vezes 3, 6 mil. 6 mil o quê? Quilojoules. Tá? Porque a resposta está em quilojoule. Só que ele quer a resposta apenas em joule. Então, beleza. Esse K vale 1000. 10 a terceira. Mais esses 3 zeros aqui, ó. 3 zeros do 6.000 mais 3 zeros do quilo, eu coloquei tudo aqui, ó. 6 vezes 10 a sexta. São 6 milhões de joules que a gente tem aqui, tá? São 6.000 vezes 1.000 de novo. Então, 6 milhões de joules. Então, aqui eu calculei quanto de calor eu tive que gastar para fundir, para derreter o gelo. Se eu desse só essa quantidade de calor, o que eu teria seria água a 0 graus Celsius. E o que eu quero é água a 20. Então, eu preciso aquecer a água. Se é aquecimento, é Q-macete de novo. Q-macete, Q igual a MC delta θ. Qual é o C que eu vou usar? O C da água. A água líquida tem calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. Aí a gente voltou a ter que trabalhar com grama. Por quê? Porque a unidade de medida estava em caloria por grama. Então, 20.000 vezes 1 vezes 20 graus. Por que 20 graus? Porque eu elevei de 0 até 20. 20.000 vezes 1 vezes 20. Pessoal, essa questão ela é complicada por causa disso. As unidades de medida são todas diferentes. Além da gente ter que entender o processo físico, ele misturou as unidades pelo meio do caminho. 20.000 vezes 1 vezes 20 vai dar 400.000 calorias. 400.000 calorias. Ué, mas eu quero em joule. A gente fez uma regrinha de 3 aqui e acabou multiplicando, né, a quantidade em calorias por 4,2, não foi? Ó? Meu espaço aqui está ficando curto, eu já fiz direto. Ó, 400.000 calorias, cada uma vale 4,2. Multiplica esse 400.000 por 4,2. Dá 1.680.000 joules. 1.680.000 joules é a mesma coisa do que 1,68 vezes 10 elevado à sexta. Beleza? Esse resultado, deixa eu ver se esse troço... Opa, passei sem querer, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ficou em cima do meu rosto. Epa! Então vamos tirar o meu rosto daqui, ó. Aí. Vou colocar meu rosto lá no alto. Depois eu devolvo ele. Tá? Então vamos lá. Ó. Esses dois resultados aqui somados, tá? Esses dois resultados somados é que dão a resposta desse item B. Ué, então eu tenho 6 vezes 10 a sexta mais 1,68 vezes 10 a sexta.
7,68, eu somo quem não é potência de 10 e deixo o 10 a sexta em evidência. Por isso que a gente só pode fazer esse tipo de soma quando eu tenho os expoentes iguais. Então, deixo 10 a sexta em evidência, fica 6 mais 1,68. 7,68 vezes 10 a sexta joules. Beleza, pessoal? Essa é a hora de você dar uma pausa no vídeo, tá? Para você anotar os dados dessa questão, que é uma questão que eu já considero de média para difícil. Se você olhar o exercício que eu sugeri para você na teoria da aula 11 e 12, que eu postei semana passada, a essência da questão é parecida com essa, mas ela é muito mais fácil de fazer. Então, para você entender a matéria, você tem que assistir aquela. Tá? Uma vez que você fez aquela, resolveu algumas questões de tarefa, você pode vir para essa da sua apostila, que ela é mais difícil. Legal? Vou passar para a questão 2 e vou devolver aqui o meu rosto lá para baixo. Ó. Você vai vendo meu rosto andando aí pela sua tela. Aí, pronto. Tá? Devolvi o rosto lá para baixo. Questão 2 fala assim, ó. Um recipiente isolado contém uma massa de gelo M igual a 5 kg, a temperatura T igual a 0. Dentro desse recipiente passa uma serpentina pela qual circula um líquido que se quer resfriar. O que é serpentina? É um caninho todo enrolado, tá? Todo enroladinho. Então você coloca o gelo em contato com essa serpentina, esse cano geralmente é de metal para facilitar a troca de calor, e aí vai passar um líquido por esse cano, interno, lógico. Mas como eu tenho gelo fora, e esse cano é de metal, o calor do líquido vai passar para o gelo, então a gente vai resfriar o líquido que tem lá dentro, tá? Onde que você tem uma situação dessa? Vocês são do segundo ano, vocês são menores, você não pode ter isso, né? Mas você já deve ter visto algumas chopeiras portáteis que tem. Aqui em Salto o pessoal fornece esse tipo de chopeira para churrasco e que dentro dela você coloca um monte de gelo, tá? E aí o chopp passa por ali, o chopp vai perdendo calor para o gelo que está lá dentro e sai gelado. É isso que a gente tem aqui. Lógico que ele não falou que é uma chopeira, mas é um líquido, podia ser qualquer líquido que a gente podia passar por essa serpentina, tá legal? Vai lá, suponha que o líquido entre na serpentina a 28 graus Celsius e saia dela a 8 graus Celsius. O calor específico do líquido é CL, C do líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é LF igual a 80 calorias por grama. E o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Quer dizer, esse líquido aí é como se fosse água. Geralmente a gente considera calor específico de refrigerante, de leite, café, igual ao da água. Letra A de amor. Qual é a quantidade total de líquido em quilogramas que deve passar pela serpentina de modo a derreter todo o gelo? Pessoal, por que o gelo derrete quando passa um líquido dentro dele? Porque o líquido está quente, transfere calor para o gelo. O gelo absorve calor e derrete. O líquido perde calor e esfria. Então a gente está falando de um sistema isolado trocando calor. Se eu pegar a quantidade de calor do líquido, somar com a quantidade de calor do gelo, a resposta disso aqui tem que dar zero. É o balanço energético que a gente tinha discutido em aulas anteriores. O que um perde, perde para o outro. O líquido perde calor para o gelo. Então, se eu somar Q do líquido mais Q do gelo, a resposta tem que ser zero. O que o líquido está fazendo? Esfriando. Então, na hora de calcular a quantidade de calor do líquido, é MC delta θ. Tá? Então, por isso que aqui tem ml, que é massa de líquido, e aqui tem um Czinho. Tá? O gelo, ao absorver calor, derrete. Derretimento é Q mole. Então, a primeira parte do Q macete, do líquido, segunda parte Q mole, que é o gelo derretendo. A soma dessas coisas tem que dar zero. Tá? Esse cara passa calor para o gelo derreter. Massa do líquido, eu não sei, vezes 1, que é o nosso calor específico sensível do líquido, vezes delta θ. O que é delta θ? É a variação de temperatura. Ele entrou a 28 e saiu a 8. Então, 8 menos 28, final menos inicial. Mais a massa do gelo, quanto que eu tinha de gelo? 5 kg. Mas eu não posso usar quilograma, porque olha o latente aqui, ó. O latente de fusão, quanto eu preciso gastar de caloria para derreter, está em calorias por grama. Sempre fique esperto com a unidade do C, do L. Desculpem, são esses caras aqui que vão determinar para mim se eu preciso transformar a massa ou não. Então, 5.000 vezes 80. 5, que é o emão, vezes o latente, que é 80. Vamos lá, próxima linha. Menos 20 vezes m vai ser igual a que dava menos 400 mil. Menos 400 mil. Né? Dá 400 mil, só que eu passei para os lados e ficou menos.
Menos com menos dá mais. Se eu cortar um zero com o outro e mandar o 2 dividindo, a massa de líquido dá 40.000 dividido por 2. Dá 20 mil gramas. 20 mil gramas ou 20 quilogramas. Se isso aí fosse da mesma densidade que a água, por exemplo, daria mais ou menos 20 litros que a gente conseguiria resfriar nessa temperatura usando essa quantidade de gelo. Beleza, pessoal? Então, uma troca de calor com mudança de estado físico. Quem perde calor, perde para alguém. Esse cara que absorveu o calor, absorveu de quem perdeu. O que um ganha e o que o outro perde são iguais. Belezinha? Vamos lá. Letra B. Quanto de calor em quilocalorias a água formada pelo gelo derretido ainda pode retirar do líquido que passa pela serpentina até que a temperatura de saída se iguale à de entrada, 28 graus. Vamos entender. Logo que esse gelo acabou de derreter, a temperatura dessa água que veio do derretimento do gelo está a zero. Como o líquido entra a 28, o líquido está mais quente que a água, ele ainda continua fornecendo calor para a água. E aí essa água vai esquentando. Então ela vai passar de 0 para 1, para 2, para 3, para 4. Ela vai esquentando à medida que o líquido vai passando lá dentro. Chega uma hora que essa água ficou a 28 graus e o líquido entra a 28 graus. Se as temperaturas são iguais, o líquido não perde mais calor para a água e por conta disso ele não esfria mais. Então ele quer saber da gente exatamente isso. Quanto eu ainda consigo tirar de calor do líquido até a água atingir 28 graus. Que quando a água atingir 28 graus eu não tiro mais calor dela. Não tiro mais calor do líquido. Quantidade de calor da água, MC delta θ. Quantidade de calor da água vai ser igual a 5.000. Que 5.000 é esse? Eram os 5 kg do gelo que derreteram. Então agora virou líquido. 5.000 gramas de água. Vezes o calor específico, que é 1. Vezes a temperatura final menos inicial. Aqui está invertido, hein? Tá? A temperatura final dela é 28. Tá? É 28 menos 0. Eu vou dar um pause aqui no vídeo e vou corrigir esse negócio que está ao contrário. Pronto, olha aí, ó. As maravilhas da edição, né? Consigo parar, vou lá, mexo e agora estou de volta com vocês. Eu alterei, sem querer eu tinha digitado ao contrário. É 28 menos 0. Essa água começa a 0 e a hora que ela não troca mais calor com o líquido é porque ela está a 28. Está na mesma temperatura do líquido. Beleza? Então, 28 menos 0. O que acontece? 5.000 vezes 1 é 5.000 vezes 28, tá? 5 vezes 28. 5 vezes 28 dá 140, mais 3 zeros, 140.000. Ó que beleza. Tá aí, ó. 140.000. Beleza? E aí, se a gente quiser deixar desse jeito, né, em calorias, eu posso. Se você quiser deixar igual tá na sua resposta do livro, se você for procurar lá, 140 quilocalorias. Beleza? Tá? 140 quilocalorias. Tá? A questão também não é tão simples a gente fazer. Uma questão divertida aí. Eu vou dar um tempinho para você poder anotar a resolução dela. Se você quiser, dá um pause no seu vídeo, tá? É a hora de você parar. Eu aproveitei e parei também, porque meu vizinho decidiu começar a ouvir funk. Então eu tive que fechar a janela aqui e acender a luz do quarto. Você vai ficar com esse brilho atrás de mim aqui, tá? Mas é melhor do que você ouvir funk, né? Vamos passar para a questão 3, beleza? Pra gente matar aqui, ó. Essa questão 3 é uma questão também trabalhosa. As 3 questões de aula são trabalhosas, tá? Por isso que eu decidi fazê-las separado. Ele fala assim: a quantidade de calor que um combustível pode fornecer quando queimado completamente chama-se poder calorífico. Admita que os poderes caloríficos da gasolina e do etanol sejam, respectivamente, 9.600 e 6.000 quilocalorias por quilograma. Vamos entender? Gasolina. Eu obtenho 9.600 quilocalorias para cada quilo de gasolina que eu queimo. No etanol, a gente obtém 6.000 quilocalorias para cada quilograma de etanol que a gente queima. Primeira afirmativa aqui, a gente vai resolver só essa, tá? Porque é o assunto da aula. A outra seria de matemática, vou deixar para a gente discutir isso aí em outro momento. Fique à vontade para você fazer, mas a primeira é do meu assunto, a gente vai matar aqui. Considere a combustão completa de 1 litro desses combustíveis, cujas densidades são 0,80 gramas por centímetro cúbico para o etanol e 0,75 gramas por centímetro cúbico para a gasolina. Então, vou queimar 1 litro de cada um deles. Se as quantidades totais de energia térmica liberada nesses combustíveis forem usadas para fundir m gramas de gelo, inicialmente a 0 graus Celsius, essa massa m seria, dado o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama.
Vamos lá por partes. Essa questão é bastante complicada de fazer, porque ele quer saber da gente quanto de gelo eu derreto quando eu queimo 1 kg de gasolina, por exemplo, e quando eu queimo 1 kg de óleo. De óleo não, de etanol. Vamos fazer o cálculo para a gasolina primeiro. Então a gasolina, qual é a densidade dela? Se você voltar no texto, a densidade da gasolina é 0,75 gramas por centímetro cúbico. Volume de gasolina, 1 litro. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. 1 litro vale 1000 mililitros. Tá? O mililitro e o centímetro cúbico são iguais. Então a gente está falando de 1000 centímetros cúbicos. Primeira pergunta. Quantos gramas ou quantos quilogramas eu tenho em 1 litro de gasolina? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Densidade é massa dividido pelo volume. Tá? Definição que você conhece aí, que você usa bastante em química. Densidade 0,75 é igual a massa de gasolina dividido por 1000. Vamos lembrar o 1000 por causa do centímetro cúbico aqui. Ó. Se eu multiplicar esse cara em cruz, tá? Vai ficar massa da gasolina igual a 1000 vezes 0,75. A massa de gasolina, então, 750 gramas ou 0,75 kg. 1 litro de gasolina tem 0,75 kg. Eu quero saber quanto que eu obtenho de derretimento de gelo para essa combustão. 0,75 kg de gasolina. Quanto de calor eu vou obter? Bom, calor de combustão, ou poder calorífico, foi o termo que ele usou para nós, é de 9.600 quilocalorias por quilograma. O que significa isso? Eu obtenho 9.600 quilocalorias para cada quilo de gasolina que eu queimo. Eu vou obter uma quantidade de Q se eu queimar 0,75. Então, a regrinha de 3. Multiplique em cruz, Q vezes 1 é igual a 9.600 vezes 0,75. Você vai achar uma quantidade de calor de 7.200 quilocalorias. Pessoal, quilo é 1000. Então a gente está falando de 7.200.000 calorias obtidas para cada vez que eu queimo 1 litro de gasolina. Tá? 1 litro tem essa massa e essa massa me dá 7.200.000 calorias. Pergunta: quanto de gelo eu derreto? Para derreter o gelo, eu uso Q igual a ml. Essa quantidade de calor vai ser igual à massa de gelo que eu vou derreter vezes o latente. O latente de fusão do gelo era 80 calorias por grama. Por isso que aqui eu tinha que escrever em calorias, não podia deixar em quilocal. 80 calorias por grama. Bom, vou cortar um zero com o outro e vou dividir então por 8. Era 7.200.000, ficou 720.000 dividido por 8. 720.000 dividido por 8 dá 90.000 gramas. Se você voltar nas respostas, você não vai ter 90.000 gramas, mas eu vou ter 90 quilogramas. Essa questão, apesar dela ser trabalhosa, se a gente fizesse a conta para um dos combustíveis, a gente já matava. Por quê? Ué, só tem uma opção em que eu tenho 90 quilogramas de gelo derretido, tá? Que é a alternativa E. Ah, professor, mas e o do álcool? Ué, do álcool, se você quiser fazer para treino, é só você vir aqui e substituir o valor da densidade do álcool, 0,8, calcular a massa dele, pegar o calor de combustão dele, ver quantas calorias ele gera e perceber que você vai ter muito menos de gelo derretido. Na prática, então, a gente vai perceber que a gasolina ela é mais eficiente. Como assim eficiente? Com o mesmo volume de 1 litro, eu derreto muito mais gelo se eu estiver usando gasolina do que se eu estiver usando álcool. A mesma relação, etanol, né? A mesma relação vale quando você está andando de carro. Se você estiver andando de carro com um tanque cheio de álcool, você vai rodar menos quilômetros do que com ele cheio de etanol. O rendimento do etanol é menor, beleza? Tá, o texto manda a gente desconsiderar efeitos de poluição, né? O etanol é menos poluente. Mas para efeito de troca de calor apenas, a gasolina é mais eficiente. Ela consegue te fornecer mais energia por litro de combustível. Beleza? Eu não vou me preocupar em resolver a segunda parte da questão, até porque esse vídeo já está ficando extenso. E a hora que você for fazer tarefa, você não vai encontrar essa relação de consumo em termos de porcentagem, tá? Acho que você não vai ter esse tipo de problema. Se vocês tiverem dúvida, eu vou disponibilizar um horário para a gente tirar dúvida. Geralmente, né, o horário preferencial para a gente poder tirar essas dúvidas, acho que seria no plantão de quarta-feira à tarde. Mas acho que eu vou abrir um horário também durante o período da nossa aula, amanhã de manhã, tá?
Então, amanhã de manhã. Estou gravando esse vídeo na segunda, né, na nossa terça-feira. Mas eu vou deixar isso registrado no plural. Beleza, pessoal? Tá? Espero ter ajudado vocês aí, que você tenha anotado essas questões e que você consiga fazer a tarefa. Abraço e até mais.